como está a PEC paralela em 2020, né? Tema importante que pode modificar novamente, né? Totalmente aí as regras da reforma da Previdência. Não foi votada ainda. Eu preciso detalhar com você a importância dessa PEC paralela para você entender o que pode mudar ainda na Previdência, ainda este ano. Então fique de olho, acompanhe comigo que a gente vai detalhar passo a passo. Vem com a gente. Bom, pessoal, como dito, né, o que foi alterado aí, como é que está essa PEC paralela? Então vamos entender primeiro o que é uma PEC paralela, por que ela existiu. Por incrível que pareça, né, isso é novo no nosso mundo aí, né, vamos dizer assim. A emenda à Constituição ela foi aprovada no dia 3 de novembro de 2019, desculpa, o ano passado, já vai fazer um ano, nós estamos aí no dia 5 hoje, né, e consequentemente tinha muitas divergências. E alguma dessas divergências, para acelerarem a reforma da Previdência, eles retiraram e discutiram aí na chamada PEC paralela, que é aí a PEC 133 de 2019. Bom, e qual é os efeitos, né? Qual o problema disso? O que isso pode interferir no direito previdenciário? Bom, pessoal, muita coisa, né? Praticamente tudo, para você ter ideia. Então, só para você entender um pouquinho, né? Antes da reforma da Previdência, os salários de contribuição levavam em consideração, os salários de benefício levavam-se em consideração 80% dos maiores salários de contribuição, para apurar toda a média contributiva de todos os salários de benefício. Então, 80% das maiores contribuições é dizer que descarta-se 20% das menores contribuições e faça o cálculo pelo montante das maiores, que é 80% das maiores. Após a reforma da Previdência, isso mudou. Então, a sistemática de cálculo agora em vigor pela emenda da Constituição e aprovada leva em consideração 100% de todo o período contributivo. Bom, e uma das discussões que tinha e que estão sendo tratadas aí na PEC paralela é exatamente isso. Olha, o cálculo tem que ser feito de uma forma mais gradativa, não podemos colocar, entre aspas, todos a partir da data da emenda da Constituição em 100% de todo o período contributivo, né? Isso vai trazer um prejuízo enorme aos segurados, como já está trazendo, porque as aposentadorias agora estão sendo concedidas, né? Se você cair nas regras da emenda constitucional, na base de 100% de todo o período contributivo, com início em julho de 94. E aí tem um textinho lá na PEC da proposta de emenda à Constituição, que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados e está parada. Por isso eu peço a você que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que a gente consiga levar isso a alguém, consequentemente eles comecem a tramitar, porque eu vou te explicar os efeitos que isso pode trazer e os graves problemas e efeitos financeiros gigantescos, gastos às vezes desnecessários, simplesmente por atraso de análise de uma PEC, que já está parada desde o ano passado na Comissão de Cidadania e Justiça. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar o que eu estou falando no site oficial da Câmara dos Deputados, tá? Então, outra coisa importante, né? Você está vendo que a matéria é importante, mexe com o seu patrimônio. Então, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhuma novidade como essa. É um assunto sério, um assunto polêmico, que envolve o seu direito. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo, porque se mudar alguma coisa eu já te aviso. Me acompanhe lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, @BragueniTorre, para você ficar por dentro do dia a dia do direito previdenciário. Bom, voltando ao nosso tema, agora a gente vai ter que mostrar para você os efeitos, né, que isso pode acontecer. Por quê? Porque a PEC paralela, trouxe aqui o texto dela, ela falou o seguinte: olha, ao invés da gente fazer de imediato 100% de todo o período contributivo, vamos fazer isso de forma gradativa. Então, primeiro, as pessoas vão ter direito a aposentar-se com 80% das maiores contribuições. A partir de janeiro de 2022, a gente passa para 90%. A partir de 2025, 100%. Então, até lá, dá um tempo para as pessoas se programarem, dá um tempo para as pessoas se organizarem e, consequentemente, não prejudica, não seja tão prejudicial. É o que a gente chama aqui de transação, né? Transição. Então, essas transições vão acontecendo de forma gradativa e é exatamente o que o artigo 26 da PEC 133 de 2019 trata. Então, vou colocar o artigo na tela para você acompanhar comigo e entender o que eu estou te falando. Coloque o artigo 26 para a gente, por favor.
Artigo 26. Até que a lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, regime próprio é dos servidores, regime geral são o pessoal vinculado ao INSS. Será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas com base para contribuições ao regime próprio de previdência e ao regime geral de previdência social, ou com base nas contribuições decorrentes das atividades militares, do que trata os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondente a 80% dos maiores salários do período contributivo desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Volta aqui para mim. Então, o artigo 26 falou basicamente o seguinte: olha, tanto o servidor público quanto o pessoal do INSS vai atualizar o salário de contribuição deles e vamos considerar para salário de benefício o início das contribuições em julho de 94 até a data do pedido. Se ele tiver contribuição de julho de 94, só de 94 para frente, vai pegar desde o início até a data do pedido, levando-se em consideração 80% das maiores contribuições. Isso é o que já estava em vigor antes da reforma da Previdência. Então, tem que levar em consideração 80% dos maiores salários de contribuição. Aí está lá no parágrafo 9º como isso vai ser aumentar de forma gradativa, que é uma forma de amenizar os impactos da reforma da Previdência. Então dá uma olhada lá no parágrafo 9º que ele fala para a gente. Parágrafo 9º. O percentual que se refere ao caput, que é o que eu acabei de explicar para vocês, subirá a partir de janeiro de 2022 para 90% dos maiores salários do período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, e a partir de janeiro de 2025 para 100% do período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Volta aqui para mim. Então perceba o impacto que isso pode trazer. Por quê? Porque tem uma proposta paralela de emenda à Constituição sendo tratada na Câmara dos Deputados, que está parada desde o ano passado, e tem uma emenda à Constituição aprovada com forma de cálculo totalmente diferenciada. E aí, qual o grande problema? O que vai acontecer com essas pessoas que se aposentaram nesse momento? Aposentaram levando em consideração 100% de todo o período contributivo, ao invés de 80% das maiores contribuições, porque a média de contribuição dela reduziu quando você pega todas as contribuições, diferentemente quando você pega 80% das maiores. Só nesse particular já dá uma diferença gigantesca no salário de benefício do segurado. Agora, imagine o quanto de judicialização vai ter, o quanto a Previdência acaba gastando mais com isso para reparar esses erros por atraso de uma votação de uma proposta de emenda à Constituição que está paralisada, tá bom? Então nos ajude, compartilhe esse vídeo. Eu estou trazendo links oficiais aqui para você da Câmara dos Deputados para você ficar de olho, porque isso pode trazer muito efeito colateral aí na Previdência Social, tá bom? Vem com a gente que a partir da semana que vem a gente já está aqui novamente. Um abraço!